Você sabe a importância do amor de Deus na sua vida? Se você não sabe o porquê Deus te ama, porquê que Deus entregou o próprio Filho dele naquela cruz para salvar a mim e a você por amor, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu tenho algo de Deus para falar para você. E é algo que você precisa entender, que nada mais é do que o amor de Deus na sua vida, a importância do amor de Deus na sua vida. Fala, meu querido e minha querida, se você não me conhece, meu nome é Vinícius, tenho 21 anos, sou aqui de São Paulo, sou cristão já faz quase 5 anos e foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, foi a melhor decisão que eu pude tomar de todas disparadamente, porque todo ser humano ele tem um vazio dentro do seu coração que somente Deus pode preencher. Foi isso que disse Billy Graham e é uma frase totalmente verdadeira, porque nós conseguimos enxergar aí no mundo afora que as pessoas elas buscam em várias e várias coisas que são momentâneas preencher aquilo que é eterno, que é o coração. E isso a Bíblia já tinha escrito também lá no passado em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Se Deus colocou a eternidade no coração do homem, somente alguém que é eterno pode suprir o coração que é eterno de uma pessoa. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, já me apresentei aqui, então hoje eu vim falar da importância do amor de Deus na sua vida. E bom, eu dividi esse vídeo em 4 partes aqui, então vai acompanhando essas partes, porque eu tenho certeza que se você ficar até o final, Deus vai falar com você de uma forma extraordinária. E bom, a primeira parte é: por que Deus te ama? Bom, muitas pessoas, elas dizem, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Tá bom, mas qual é a razão por trás disso? Eu quero te explicar desde o começo que lá atrás, lá em Adão e Eva, quando o primeiro pecado entrou no mundo, todas as coisas ruins, elas também entraram no mundo. Então, o pecado, entenda isso, o pecado é o que separa o homem de Deus. Não é que Deus ele é mau ou ele às vezes não quer falar com uma pessoa. O que acontece é que o pecado muitas das vezes ele separa essa pessoa de Deus, porque o pecado ele é a vontade da sua carne. E todas as vezes que você fazer a vontade da sua carne, você estará fazendo a vontade oposta da de Deus, porque a vontade de Deus é que você faça a vontade do Espírito. E qual que é a vontade do Espírito? Que você passe tempo com Ele, que você lê a palavra, que você ore, que você jejue, que você esteja na casa do Senhor, que você seja um bom cidadão, uma boa cidadã, que você seja um exemplo de vida para outras pessoas, que você seja um pequeno Cristo nessa terra. Essa é a vontade de Deus para você. E a carne não quer que você faça isso. Então, você precisa entender que a vontade de Deus para sua vida, ela é boa, agradável e ela é perfeita. E aí, como que nós conseguimos entender o amor de Deus na nossa vida? O amor de Deus na nossa vida, ele se dá pelo simples fato de o próprio Deus ter entregado o seu único filho no meu e no seu lugar. Porque a gente não merecia isso, pessoal. A gente não merecia ser salvo. Eu não sei se você sabe, mas eu e você, como eu disse aqui há um tempo atrás, aqui agora no vídeo, que Adão e Eva eles pecaram, o pecado entrou no mundo. E aí o resto dos seres humanos inteiros, todos os seres humanos pecaram várias e várias vezes. Eu já pequei várias e várias vezes. Então, por conta do pecado, nós não merecemos entrar no céu, nós não merecemos ser salvos. Só que aí Deus, Ele nos ama tanto, que Ele não deixa que o pecado separe a gente dele. E aí, o que Ele faz? Por amor a nós, a sua criação, a Bíblia fala que nós somos a coroa da criação de Deus. Deus, por amor a nós e por ser rico em misericórdia, Ele pega o seu próprio Filho, chamado Jesus, e traz para essa terra. E Jesus, Ele se tornou o sacrifício perfeito para Deus nos salvar, porque Cristo, Ele não pecou. Desde Adão, todos os seres humanos eles pecaram, só que Cristo foi o único, tanto que a Bíblia chama Cristo de o segundo Adão, que era perfeito também, porque Adão ele era perfeito até pecar, e aí veio o segundo Adão que se chama Jesus. E Jesus, vivendo ali no meio de vários homens pecadores,
no seu tempo, até hoje existem, né? Nós somos muito pecadores. Mesmo assim, ele não se corrompeu. Mesmo assim, ele continuou sendo Jesus. Ele continuou sendo a imagem e semelhança de Deus. Ele não se corrompeu. Mesmo tendo as vontades que um homem teve, porque a Bíblia fala que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele teve os mesmos sentimentos de dores, de felicidades, de risadas, de choros, de vontades carnais, Cristo teve, mas mesmo assim, ele não se corrompeu. Ele continuou sendo quem ele sempre foi chamado para ser, o Salvador, o Libertador. E aí, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que nós conseguimos entender o porquê que Deus nos ama. Essa passagem ela diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus ele te ama tanto que ele entregou o próprio Filho dele, cara, o próprio Filho, no seu lugar, no meu lugar, que a gente não merecia. Deixa eu te fazer uma coisa, não sei se você que está assistindo esse vídeo tem um filho ou uma filha, mas você daria o seu filho ou a sua filha no meu lugar para me salvar e daria a sua filha para morrer no meu lugar? Eu tenho certeza que não. E da mesma forma, com todo amor e respeito a você, eu digo isso, que eu também não faria isso por você. Por quê? Porque eu sou homem. Jamais eu faria isso com meu filho, com a minha filha. Eu jamais entregaria o meu filho no lugar de qualquer pessoa. Mas Deus ele é tão bondoso que mesmo ele vendo que nós erramos tanto, a palavra fala que Deus ele é rico em misericórdia, rico em amor. E Deus ele visita a iniquidade de uma pessoa até a sua 4ª geração. Ou seja, mesmo você pecando tanto, mesmo os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tendo pecado tanto, Deus ainda te dá uma chance para você se arrepender, porque ele te ama tanto, cara. Ele te ama tanto. E a maior prova disso é que ele entregou o Filho dele no meu e no seu lugar para te salvar, apesar de sermos pecadores. Tem um versículo da Bíblia que eu acho ele sensacional, que, se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que ele fala: Deus ele mostra o seu amor quando ele entregou o seu Filho por nós, quando ainda éramos pecadores. Esse versículo ele é muito poderoso, porque Deus ele mostra para nós que ele nos ama tanto, não nos momentos que a gente não pecou, não nos momentos que a gente errou, mas nos momentos que a gente estava errando, nos momentos que a gente estava indo pra balada, que a gente estava fumando, que a gente estava saindo com várias pessoas, que a gente estava murmurando, reclamando na nossa vida. Era ali que Deus estava mostrando o amor dele. Deus não parou de te amar mesmo quando você errou. Deus não parou de te amar mesmo quando você desistiu de alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não desiste de você. Deus te ama e ele entregou o seu Filho por você naquela cruz, porque ele quer te salvar. E agora nós vamos para a segunda parte. E a segunda parte nós vamos falar sobre acolhimento, paternidade e cura na alma, de uma forma bem resumida aqui. Primeira coisa que você tem que entender é que Deus ele não quer que você seja salvo, ele nem mandou o seu Filho para morrer no meio do seu lugar à toa, ou então para ser o herói da história apenas. Deus ele te fez isso porque, como eu te disse lá no passado, o Adão e a Eva, eles pecaram, eles trouxeram o pecado para o mundo. Só que mesmo assim, Deus ele continua rico em misericórdia. E aí o que ele faz? Ele entrega o seu Filho como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, sem pecado, para trazer você de volta para o reino dele, para trazer você de volta para a vontade dele. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus não quer trazer você para a igreja, trazer ele para uma caminhada cristã para te fazer escravo. Deus quer te trazer para a caminhada dele, para os caminhos dele, para te acolher. Porque dentro de você tem um vazio que somente ele pode preencher. Como diz em Eclesiastes, o coração do homem tem uma eternidade. E coisas passageiras não podem preencher. Somente Deus, que é eterno, pode preencher. Então, Deus ele não quer te trazer para te tornar escravo. Deus ele quer te trazer para você fazer parte de uma família, de um reino, do céu. Quando você partir dessa vida para a vida eterna, para você ter um lugar para onde você ir, um lugar de paz, de descanso, de amor. E aí que entra a segunda coisa que eu disse aqui sobre paternidade. Deus ele é pai, pessoal. Fala aí um pai que talvez existem sim pais que nunca foram bons com seus filhos, não foram presentes, não estiveram lá nos melhores momentos dos filhos ou nos piores. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus não é igual ao seu pai aqui da terra, tá? Deus ele não é igual ao seu pai terreno, porque a Bíblia fala assim que
Se vocês que são maus, vocês pais terrenos, certo? O seu pai da terra. Se vocês pais terrenos que são maus e os seus filhos falarem para você dar um pão para vocês, vocês não vão dar uma pedra para eles. Imagina o pai de vocês que está lá no céu. Será que o pai de vocês da terra é melhor que o pai que está lá no céu? Óbvio que não. Se o pai de vocês que está aqui na terra já vai te dar um pão porque ele ama você, imagina o pai que está lá no céu. Então Deus, ele é pai e é por isso que ele quer te ver por perto. Porque talvez você não tenha tido uma boa imagem de um pai na sua vida. Talvez você não tenha tido um pai presente, um bom pai que esteve ali te abraçando, te beijando. Ou então, simplesmente na sua casa, como um modelo para você. E talvez você tenha uma imagem hoje de que ter um pai é ruim. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus, ele é pai, ele te ama. E ele quer se revelar a você. E a maior prova de amor que Deus, ele deu para você é entregar o seu filho unigênito, que não cometeu pecado nenhum, por amor a você e para te acolher para o reino dele. E a terceira coisa que Deus, ele quer fazer, né, é curar a sua alma. Porque eu sei que talvez você não tenha tido um bom relacionamento com o seu pai, ou então você até teve, mas não como você queria, ou talvez seu pai não foi presente, eu não sei. Mas Deus, ele quer curar a sua alma. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem uma passagem na Bíblia que ele diz assim: todo o que o Pai me der e vir a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha só o que Jesus está falando para você. Todo aquele que Jesus receber, ou seja, Jesus está falando assim para você, todo aquele que vier a mim, não importa como ele está chegando, não importa o que ele fez no passado, não importa se ele é pecador demais, não importa se ele é uma má pessoa, se ele já errou muito, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha só o amor de Jesus. Jesus, ele não está se importando com aquilo que aconteceu no seu passado, naquilo que você fez hoje. Jesus, ele só quer saber se você está disposto a receber a transformação que ele tem para sua vida. E aí, continuando esse capítulo, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que ninguém de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite essas pessoas no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou, ou seja, de Deus, é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus está falando para você, não importa como você está, não importa como foi o seu passado, eu tenho uma linda história e uma nova história para você, para sua família e para sua casa. Você crê nisso? Então, antes de prosseguir para o terceiro e quarto passo, eu já quero te pedir aqui humildemente, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante. E se está sendo relevante mesmo para você, eu vou agradecer muito, eu já estou sendo muito grato, assim, muito abençoado de poder estar levando essa palavra para você, porque eu jamais pensei que eu faria isso, pessoal. Eu jamais pensei estar aqui no YouTube falando de Deus para as pessoas. Então, é um privilégio para mim trazer essa palavra para você. Então, se essa palavra está agregando na sua vida, se ela realmente está agregando, se inscreve aqui no canal, coisa de 5 segundos, e deixa o like, comenta aqui o que você está achando dessa palavra, se ela está te edificando. A terceira parte que eu vou falar aqui hoje é sobre as obras de Deus através da sua vida. Primeira coisa que acontece na sua vida é você entender o porquê Deus te ama, como a gente já falou aqui. A segunda coisa é você entender o que Deus quer fazer na sua vida, ou seja, Ele quer te acolher, Ele quer te curar na alma e Ele quer mostrar para você que Ele é seu Pai. Ou seja, resumindo, Deus, Ele quer fazer uma obra dentro de você. Primeiro, começa aqui, pessoal, começa no coração. Começa dentro do seu coração a obra de Deus. Deus nunca vai te usar se você não estiver preparado. E como que você é preparado? Você é preparado pelo próprio Deus. Deus, Ele vai te preparar. Deus, Ele vai curar a sua alma primeiro. Primeiro, Deus, Ele vai te apresentar como seu Pai. Primeiro, Deus, Ele vai te acolher e vai te edificar, vai te consolidar na presença dEle. Para que depois, aí a gente entra no terceiro passo, depois as obras de Deus começam através de você, através da sua vida. E aí é algo muito poderoso que começa a acontecer nas nossas vidas, porque é como eu acabei de falar aqui para vocês, na hora que eu falei para você se inscrever aqui no canal, que eu jamais pensei que eu estaria aqui pregando a palavra no YouTube. Eu jamais pensei que eu estaria aqui falando de Jesus, falando do amor dele, falando que ele pode salvar, que ele pode curar, né? Eu jamais pensei que eu oraria pelas pessoas e elas seriam curadas. Jamais pensei que
pô, eu seria um canal de bênçãos para as pessoas hoje em dia. Eu jamais pensei isso, pessoal. Eu jamais pensei nisso. Só que aquilo, no livro de 1 Coríntios 1:27, a Bíblia fala assim: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para vencer as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, as desprezíveis e aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Deus chamou os improváveis, e eu era um improvável. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez seja um improvável. Talvez você fale, eu não tenho mais jeito, eu já errei muito no passado. A minha família não acredita mais em mim. Eu não consigo nada na minha vida, nada flui. Cara, Deus tem uma história para você. Jesus te ama muito. E olha só, a Bíblia ela fala assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores das que eu faço, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Foi isso que disse Jesus no livro de João, no capítulo 14, no versículo 12 ao 14 também. Olha só o que Jesus está falando para você, que é discípulo dele. Jesus está falando assim para você que as obras que ele fez, você fará obras maiores se você crer nele. E tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus vai ser concedido para você. Então uma dica aqui para você que foi pedir algo para Jesus em nome dele. Peça algo que já esteja escrito. Porque, cara, você pedir algo que já está escrito na palavra e seja de acordo com a vontade de Deus, cara, tenha certeza de uma coisa, vai acontecer. Eu já tive várias experiências pedindo para que Deus fizesse a vontade dele, né? E eu tava orando a palavra de Deus. Essa é até uma chave que eu tenho para te falar. Ore a vontade de Deus, ore a palavra. Porque quando você ora a palavra de Deus, você está orando para que a vontade de Deus ela seja feita na sua vida. Então quando você ora, Deus, faça o seu querer, faça a sua vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha vida. Eu orei por cerca de 2 anos para que a vontade de Deus na vida dos meus pais fossem feitas, certo? E aí eles não eram da igreja, eu tinha acabado de converter, aí fiquei 2 anos orando para que a vontade de Deus, né, que a Bíblia fala que o coração dos pais se converterão aos dos filhos e o coração dos filhos aos dos pais, ou seja, eu tô orando a vontade de Deus, então vai ter que acontecer. E aí, 2 anos depois, meus pais foram para o encontro com Deus e até hoje estão indo para a igreja comigo, estão num processo de consolidação, estão indo, estão fluindo, graças a Deus, avançando. E é isso, pessoal. Então, quando você flui na vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E as obras que Jesus fez, você fará obras maiores. Você só precisa crer, você só precisa orar a vontade de Deus e se permitir que Deus ele trabalhe primeiro em você, para que depois Deus te use como um instrumento nas mãos dele. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma obra linda, não só para fazer na sua vida, mas para fazer através dela. Aqui, ó, em Mateus 5, no capítulo 13, aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 13 ao 14, a Bíblia fala: vocês são o sal da terra. Se o sal for ímpido, ou seja, sem sabor, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Mas vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, primeiro Deus ele faz a obra através de você, depois ele vai querer te usar. Você é sal da terra, você dá gosto para a terra e você é luz no mundo. Vamos imaginar que o mundo aqui tá tudo escuro aqui agora, certo? Que nem você tá vendo aqui na tela agora, tá tudo escuro. Só que aí Deus ele faz uma obra em você e bum! Você se torna a luz do mundo, ou seja, onde havia escuridão, onde havia pecado, onde havia trevas, Deus te coloca ali para ser um libertador, para ser um transformador de ambientes, para ser um restaurador de famílias, para ser um propagador das boas novas do Evangelho. Deus ele faz coisas extraordinárias. E agora vamos para a quarta parte, que é a hora do Ide, meus amigos. Ide. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 ao 18, Jesus ele disse: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados.
Olha só o que Deus ele quer fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus ele quer te usar de uma forma extraordinária. Essa é a parte, vamos se dizer, a parte final, ou melhor, apenas o começo, né? Porque a parte do ID, ela não é o fim. A parte do ID, ela é só o começo de que Deus ele começa a operar na sua vida. E aí Jesus ele está dizendo, para aquele que crer em Jesus, os sinais vão seguir essa pessoa. Você vai expulsar demônios no nome de Jesus, você vai falar em novas línguas, língua dos anjos. Você pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, tudo aquilo que o diabo quiser fazer na sua vida não te fará dano algum, porque como diz em Salmos 91, você estará debaixo da sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo. O Espírito Santo vai estar sobre você e do seu lado, ou seja, nenhum dano vai acontecer a você. Isso não quer dizer que provas não vão vir, tá, pessoal? Porque provas e desertos, eles acontecem. Mas você tem que entender que as provas e os desertos, eles servem para fazer com que você seja aperfeiçoado na caminhada cristã e para te levar mais perto do propósito. E aqui, ó, a última promessa desse versículo é que você colocará as mãos sobre os doentes, os enfermos, e você vai curar eles. Olha só que poderoso, pessoal. Você vai ser como se fosse um médico, só que um médico do reino. Ou seja, Deus ele quer te usar de uma forma extraordinária e você só precisa crer, você só precisa deixar Jesus fazer a obra dele primeiramente em você. Você precisa entender, recapitulando aqui rapidamente, pessoal, para a gente encerrar esse vídeo. Você precisa primeiramente entender o porquê Deus te ama. Deus ele entregou o Filho dele no seu lugar porque ele te ama. Mesmo pecando tanto, Deus nos amou quando nós éramos pecadores e entregou o Filho dele por mim e por você. A segunda coisa é você entender que Deus ele quer acolher você, Deus ele quer ser seu pai e Deus quer curar a sua alma, porque tem coisas que precisam ser transformadas dentro de você primeiro, para que depois a gente chegue no terceiro passo, que é você começar a ser usado. Deus começar a fazer as obras dele através da sua vida, você ser um instrumento na vida dele e chegar no quarto passo, que é a hora do ID, onde Deus ele te envia para você fazer a obra dele na sua vida. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Espero que você tenha entendido por que Deus ele te ama tanto. Ele não ama somente a você. Deus ele ama você, ama seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu tio. Todas as pessoas que você vê na rua, Deus ele ama. Só que tem pessoas que ainda não entenderam o amor dele, mas você que está assistindo esse vídeo aqui, você já entendeu porque Deus ama. Então, é hora de eu e você, nós nos posicionarmos e levarmos o amor de Deus para essas pessoas. Amém? Você vai ser um canal de instrumento de Deus para as pessoas aqui nessa terra. Você vai ser um propagador das boas novas. Você vai ser uma pessoa que vai ser usado para curar e não para destruir. Você está pronto para curar as pessoas? Você está pronto para ser um restaurador de famílias? Você está pronto para ser um propagador das boas novas do Evangelho? Então comenta aqui, amém. Eis-me aqui, Jesus. Comenta aqui, deixa seu like, se inscreve aqui também pro YouTube entender que essa palavra está sendo relevante aqui e para que eu possa trazer mais palavras aqui. Essa palavra, não minha, mas a palavra de Jesus, ela chegue para esse Brasil inteiro, que a gente venha transformar. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que o poder da palavra, ou melhor, o poder do reino de Deus, não da religião, não do evangelho ou do catolicismo. O evangelho eu digo da religião, tá, pessoal? Mas o evangelho do reino pode transformar a vida das pessoas. O reino de Deus, porque Jesus ele não veio pregar a religião. Jesus ele veio pregar o evangelho do reino, o reino dos céus. Tanto que ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e não porque é chegado o evangelho, ou o catolicismo, ou qualquer outra religião. Deus, ou melhor, Jesus, ele veio trazer o reino para essa terra, e na minha e na sua vida. Tá bom, meus queridos? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que você tenha entendido o amor de Deus na sua vida. Tenho certeza que se você entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então que Deus te abençoe, fica com Deus, saiba que Jesus tem algo extraordinário para a sua vida.